Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo desse tutorial que iremos ensinar os computadores a resolverem nossos problemas. Nesse vídeo vamos falar sobre variáveis. Bom, uma variável é um elemento responsável por armazenar informações na memória do computador enquanto o nosso software está sendo executado. A estrutura de uma variável consiste em um tipo, um identificador e um valor. O tipo da variável definirá qual é o tipo de informação que ela poderá receber. Pode ser um número inteiro, um número decimal, um caractere literal ou um valor lógico, verdadeiro ou falso. Cada modificador denota o tipo de conteúdo que essa variável carrega. Por exemplo, int, float ou double, char e bool, com o tipo de informação correspondente no lado direito do nosso vídeo. Bom, além do tipo, nós temos o identificador. O identificador basicamente é o nome da variável. E ele tem algumas regras, como por exemplo, ele não pode iniciar com um número, não pode possuir um caractere especial, salvo algumas linguagens de programação que permitem que você declare a variável utilizando acentos ou outros caracteres. Mas como uma boa regra de programação, é sempre bom evitar caracteres especiais. E outra informação é que ela não pode conter espaços. Além do identificador, nós temos o valor da variável. Esse é propriamente o conteúdo que essa variável vai carregar. Associado ao tipo, nós temos no nosso vídeo, do lado direito, qual valor ela carrega e em qual tipo. Uma variável do tipo inteiro, ela carrega um número inteiro. Uma variável do tipo float carrega um número decimal e assim por diante. Grande parte das linguagens tem um tipo lógico chamado bool ou boolean, que se refere a uma informação lógica, verdadeiro ou falso. No caso da linguagem C, ela não é implementada, então precisaremos utilizar outro artifício se quisermos uma variável que se comporte como um operador lógico. Bom, além da estrutura de uma variável, elas podem ser do tipo global, que é uma variável que é acessível em todo o nosso código. Ela pode ser local, que ela é acessível em locais específicos, dentro de funções ou dentro de determinadas estruturas, que ao finalizar essas estruturas, essa variável deixa de existir na memória e não é mais acessível. A variável também pode ser uma constante, que, ao ser declarada, seu valor não pode ser alterado jamais dentro do código. Vamos ver na prática como funciona a declaração de variáveis e de que forma elas são exibidas quando um software é executado. Sendo assim, vou escrever um software bem simples com a declaração de algumas variáveis, a fim apenas de mostrar de maneira didática como essas variáveis são exibidas com o código em execução. Eu vou declarar algumas variáveis como exemplo, conforme vimos no vídeo anteriormente. Nesse caso, eu vou declarar uma variável que receberá um valor inteiro. Não é obrigatório atribuir um valor à variável no momento em que ela é declarada. No entanto, nós podemos fazer isso. Então, apenas como exemplo, vou definir um valor para essa variável. Quando queremos representar um valor decimal num código, sempre utilizamos ponto, pois vírgula na linguagem C tem um outro papel. Vou usar uma função em C, conforme utilizamos no primeiro programa, chamada printf, que exibirá o conteúdo dessas variáveis. Portanto, vou escrever uma mensagem apenas indicando qual variável será exibida. Nesse caso, na linguagem C, é um modificador, para que a variável seja exibida nesta posição da mensagem. Em seguida, eu escrevo a variável.
A linguagem C, por padrão, ela delimita o número de casas decimais que serão exibidas no printf. Quando queremos exibir mais casas decimais, nós precisamos indicar quantas casas queremos exibir. Neste caso, nós temos uma variável com 8 casas decimais. Sendo assim, indicarei ponto 8, que será o número de casas decimais a ser exibido. Com o código feito, podemos ir no nosso compilador e executar esse código, para ver se tudo funcionará corretamente. Já estou na pasta onde o programa foi salvo, sendo assim, irei compilá-lo. Os arquivos resultantes da compilação foram gerados, sendo assim, vou executar. As informações foram exibidas de maneira correta. No entanto, esteticamente está feio. Existem alguns modificadores que podemos utilizar para formatar o texto que iremos exibir, como por exemplo, "-n", "-t", entre outros. Neste caso, utilizaremos o "-n", que indica uma quebra de linha. Então, onde desejarmos colocar uma quebra de linha, podemos colocar "-n" na mensagem que está entre aspas. Antes de idade e após a informação, eu vou colocar um "-n". Como estou quebrando linha na final da informação idade, podemos pular no caso da quebra de linha antes do peso e colocar apenas no final da mensagem. Teremos uma quebra de linha em todas as linhas para que a informação tenha uma aparência melhor. Então salvamos o nosso código, lembrando que qualquer alteração no código nós precisamos compilar o código novamente. Portanto, cl variáveis c, os arquivos foram gerados novamente, executamos. As informações foram exibidas de maneira correta e agora esteticamente mais apresentável. Existem mais detalhes a respeito de variáveis que veremos nos próximos vídeos. No entanto, acredito que aqui está bom para início de conversa.